Pegue a palavra e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22. Acharam? Está escrito assim: E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Amém? Então eu quero reler aqui o versículo 22. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Amém? Vou falar mais uma vez e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. E levaram Jesus, bem alto, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Amém? Quantos creem que levaram Jesus para o Gólgota e que tudo isso aconteceu? Você crê nisso? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra e para o nosso Senhor Jesus a melhor salva de palmas que já se ouviu neste templo. A melhor salva de palmas que já se ouviu na cidade de São Paulo. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Aplauda mais, aplauda mais. Quer ver as palmas melhorarem? Abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplauda e glorifique. Aplauda e diga glória, 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 glória ao teu nome. Continua, continua, não pare. Você que está nos acompanhando à distância, junte-se a nós agora e glorifique a Deus conosco. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Isso, aplaude e glorifica mais ainda. Oh Pai querido, recebe o louvor de todo este povo. Não só o que está aqui, mas em toda parte tem alguém te glorificando. Abre o céu para receber este louvor e derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te glorifica. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Jesus chegou ali, no lugar da caveira, totalmente desfigurado. Já apanhou muito. Num curtíssimo prazo, em pouquíssimas horas, Jesus sofreu torturas horrendas, que mataria com certeza o mais forte legionário romano. Mas Jesus não podia morrer açoitado, não podia morrer espancado, não podia morrer na tortura. Ele mesmo disse, uma semana antes, nós iremos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, que o condenarão e o entregarão para os gentios, que o escarnecerão, o açoitarão e o crucificarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus falou que ele iria morrer crucificado. Eu vou morrer crucificado, vou morrer na cruz. Então ninguém conseguiria matar Jesus, ninguém. Ele mesmo já havia dito, ninguém tira a minha vida, ninguém.
eu espontaneamente a dou. Então Jesus Cristo chegou lá no lugar da caveira, totalmente desfigurado, arrebentado, e já havia perdido muito sangue. Ele está vazando sangue desde ontem, no Getsemane, quando soou grandes gotas de sangue. Ele derramou sangue na casa de Caifás, no Sinédrio. Ele derramou sangue ali, no pretório, onde Pilatos exercia a justiça, porque ele era a maior autoridade de Israel. Ele derramou sangue no palácio de Herodes, e de novo trazido ao palácio de Pilatos, derramou mais sangue, deixou o seu sangue marcado na Via Dolorosa, um caminho de sangue que chegou até o Gólgota. E eu quero que você pegue uma caneta e escreva primeiramente em cima da palavra Gólgota o significado dessa palavra hebraica. A palavra Gólgota é uma palavra hebraica, significa crânio. Crânio. E quando o evangelista Marcos diz que se traduz por lugar da caveira, lembre-se que Marcos escreveu o seu evangelho, foi a primeira pessoa a ter a ideia de contar a vida de Jesus e tudo o que aconteceu. Ele escreveu para os romanos. Então ele está traduzindo do hebraico para os romanos o que significa Gólgota. Ele está dizendo lugar da caveira. Na verdade, em latim estava escrito Calvarium Locus. E Calvarium Locus significa exatamente isso, lugar da caveira. Por que esse lugar tem tantos montes ao redor de Jerusalém? O cordeiro do sacrifício da Páscoa, depois de ter o seu sangue derramado no tabernáculo ou no templo, ele tinha que ser conduzido e totalmente consumido fora das portas, fora do lugar sagrado. Jesus, depois de ter derramado tanto sangue, ele é levado fora das portas de Jerusalém. Mas tem tantos montes ali, tantos montes em volta. Aliás, o que mais tem ali é montanha. Por quê? Que antecipadamente os romanos, sem terem combinado nada com Jesus, espetaram a haste da cruz justamente no monte chamado Gólgota. Calvarium Locus, lugar da caveira. Por quê? Aliás, aquela cruz que estava espetada ali, a haste espetada no Calvário Locus, não era para Jesus. Era para um criminoso, era para um assassino, era para um ladrão. Ninguém imaginou que aquela haste iria receber Jesus Cristo. Então, não é acaso, não é uma série de acontecimentos descontrolados, mas tem um propósito. Tem uma haste espetada no crânio, um monte que tem o aspecto de uma caveira, tem profundidades na rocha que lembram as cavidades dos olhos, tem outros buracos na rocha que lembram as narinas de uma caveira, há outras cavidades naquele monte que lembra perfeitamente a arcada dentária de uma caveira. O monte é único. Não tem, fora de Jerusalém, nenhum outro monte com aquele aspecto tenebroso. O monte da caveira. O lugar da caveira. Se os romanos não estavam intencionados em crucificar Jesus ali, se a haste já estava preparada ali, e se aquele lugar da caveira era o lugar da execução naquela Páscoa,
Quem estava controlando todos os fatos? E o que significava a haste espetada no crânio da caveira? A haste espetada no crânio da caveira. Aquela haste sozinha não significava nada. O que iria dar significado para aquele acontecimento era aquele homem todo ensanguentado que estava chegando, carregando uma haste, uma trave horizontal. E ele é deitado ali, no alto do Calvário, locus, e ele é pregado. Suas mãos são pregadas na trave horizontal. Pregam Jesus naquele madeiro, naquela haste, e ele está ali agora. Agora sim, agora tem um significado. Aqui está a caveira, a haste está espetada, tem agora uma haste também horizontal, e tem uma pessoa ali de braços abertos, sangrando, sangrando, sangrando. E o sangue dele é pura vida, porque está escrito na palavra de Deus, que a vida do nosso corpo está no sangue. O que representa essa caveira? A morte que entrou no mundo quando o primeiro ser humano desobedeceu a Deus. E o que representa agora esse sangue puro, esse sangue santo, esse sangue com vida de verdade, sendo derramado sobre o crânio da caveira, significa que a morte está sendo derrotada por aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder até para ressuscitar os mortos. Jesus está derramando o seu sangue e com a sua morte ele vai matar a morte. Então, a escolha daquele lugar não foi dos romanos, não foi de ninguém, foi do próprio Deus, foi do próprio Senhor Jesus. O Monte Calvário está até hoje lá. Se você entrar no YouTube, youtube.com/joanribe, você procura ali Monte Calvário, o lugar da crucificação de Jesus, e nós fizemos uma filmagem, lá você vai poder ver que apesar de ter passado já tanto tempo, ainda se percebe perfeitamente as feições da caveira. Então, continuando aqui. Lugar da caveira. Quando Jesus foi pregado ali, antes dele receber os cravos, tentaram anestesiá-lo. Tentaram fazer com que ele ficasse zonzo, e tão zonzo que não sentisse tanta dor, porque o ferimento seria brutal. Por isso que deram-lhe a beber vinho com mirra. Vinho com mirra, para ele ficar embriagado. Você sabe que antigamente, quando não havia anestesia, e alguém tinha dor de dente, precisava extrair um dente, eles faziam a pessoa beber bastante álcool, ou bebida alcoólica, porque a pessoa embriagada, ela não sente tanto a dor. E esse costume de inebriar a pessoa, entorpecer a pessoa, era usado em execuções. Vamos comigo aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Olha o que diz. Provérbios, capítulo 31. Vamos ler o versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Quer dizer que quando alguém estava para morrer, era costume dar bebida forte, para a pessoa não sentir tanto a morte, principalmente aqueles que estavam feridos mortalmente. Davam muita bebida, e eles, vem ali Jesus já muito ferido mortalmente, por causa da sessão de açoites, vai agora sofrer a dor da crucificação,
e tentam anestesiar Jesus. Mas Jesus Cristo não quis beber. Você teria coragem hoje, ou esta semana, de chegar na sua dentista e falar assim: trata o meu canal, mas não precisa anestesiar? Hã? Não, mas vamos anestesiar para você não sentir dor. Não, não. Eu quero sem anestesia. Você teria coragem de fazer isso? Quem teria coragem, levante a mão que eu vou levar amanhã na minha dentista. Ela vai fazer de graça para você, porque essa eu quero assistir. Pastor, sem anestesia não dá. Mas Jesus Cristo disse: eu não quero beber isso. Em 1844, Karl Marx, que era um filósofo alemão, e ele que deu a origem ao comunismo de um modo mais estruturado. Karl Marx, que criou a luta de classes, a revolução do proletariado, ele combateu as religiões. Uma frase famosa de Karl Marx é a seguinte: a religião é o ópio do povo. Por isso que você vê que na China, que é um país comunista, não pode se pregar o evangelho. Ou na Rússia, na época da cortina de ferro, hoje até está mais democratizada, até pode se falar. Mas vai pregar o evangelho na Coreia do Norte. Vai lá naquele país comunista radical, vê se você encontra alguma igreja. Porque o comunismo defende que as religiões são o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga que se extrai de uma flor, e a pessoa que faz uso daquela substância tóxica, primeiro, ela entra num estado de euforia muito grande, e depois numa torpeza, numa sonolência, ela perde a noção da realidade. A pessoa que se droga com ópio, que seria hoje o crack, algo semelhante, ou muito parecido, né? O crack é muito pior que o ópio. Mas o ópio faz a pessoa viajar, faz a pessoa se iludir, faz a pessoa se fantasiar com a realidade. O ópio causa isso. Então Karl Marx e todos os seus amigos intelectuais esquerdistas da época proferiam a mesma frase: a religião é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. É o que faz o povo esquecer a realidade dura. A religião faz com que as pessoas fiquem inebriadas, fantasiando, e não percebam a dura realidade. Então eles combatiam as religiões com esta frase, principalmente com essa doutrina. Eu sei que já tem muita gente que falou mal de Karl Marx, mas eu quero dizer para você que Karl Marx estava totalmente certo. As religiões são a droga do povo, são o ópio do povo. E as pessoas são iludidas com as religiões. As pessoas se drogam com as drogas das religiões. Karl Marx não estava errado. As religiões são o ópio do povo. Mas nós não estamos aqui falando de religião. Porque o fundador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, teve a oportunidade de se drogar, mas ele disse: não, eu quero estar consciente na obra de redenção que eu vou operar em favor de toda a humanidade, inclusive dos comunistas. Então Jesus Cristo recusou o narcótico, recusou a anestesia, recusou a droga. Ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Os outros evangelhos dão mais detalhes. Dizem que eram 4 soldados. Eles dividiram as roupas de Jesus em 4 partes.
Mas a túnica de Jesus, que era toda tecida de alto até embaixo, sem costuras, sem emendas, uma veste caríssima, uma peça única, eles não podiam rasgar e nem dividir por 4. Então os soldados romanos, já com Jesus crucificado atrás deles, estão jogando dados, jogando sortes. Essa túnica é muito valiosa, está toda manchada de sangue, mas isso a gente lava e está nova. Vamos ver quem é que vai ser o sortudo que ficará com ela. E eles estão ali lançando sortes. No jogo de azar. No jogo de azar eles querem saber quem é o sortudo que vai ficar com a túnica de Jesus. E isso que foi relatado aqui, já tinha sido profetizado 1000 anos antes, lá no Salmo de número 22, no versículo 18, acompanhe comigo. Aliás, você precisa ler depois o Salmo 22 inteirinho, viu? Porque esse Salmo, inclusive, começa com aquela frase que Jesus vai dizer quase na hora de render o Espírito: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o Salmo do Messias sofredor, escrito 1000 anos antes, pelo rei Davi, que nem sabia direito o que estava escrevendo. Mas Deus estava usando Davi, que era profeta, para registrar o que iria acontecer com o filho de Davi, com o Messias. Está aqui, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Tudo está se cumprindo. Versículo 25. E era a hora terceira e o crucificaram. Quando eu comecei a divulgar a hora da crucificação de Jesus, e não é de hoje que eu falo isso, muita gente do meio evangélico ficou tomada de espanto, porque não sabia que Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. Porque o sistema de horas que havia naquela época, especialmente no Império Romano e também naquela parte do mundo, era assim: a primeira hora do dia era das 6 às 7 da manhã. A segunda hora do dia era das 7 às 8 da manhã. A terceira hora do dia era das 8 às 9 da manhã. Então Jesus Cristo, ele foi crucificado à hora terceira do dia. Foi crucificado como ele disse. Ele já tinha sofrido ameaças de apedrejamento, já tentaram até jogar Jesus de cima de um precipício para ele morrer, lá em Nazaré. Ele não poderia morrer de nenhuma dessas maneiras. Nem por queda de um precipício, nem por apedrejamento, nem por açoitamento. Ele teria que morrer no madeiro. E não um madeiro qualquer, e é isso que eu quero que você entenda. Ele teria que morrer crucificado. Teria que ser uma cruz. Teria que haver ali 2 lenhos cruzados. Porque o nosso corpo, o corpo humano, é exatamente isso. Se você abrir bem os braços, você vai ver que nós somos exatamente isso. Uma coluna central e outra coluna horizontal. Jesus tinha que estar ali naquele rascunho do corpo humano, no madeiro que rascunhava o corpo humano, porque ele iria morrer por toda a humanidade. Na época de José, que era bisneto de Abraão, por volta mais ou menos de 1800 antes de Cristo, há uns 3.800 anos atrás, naquela época já se praticava morte no madeiro. Quando José estava preso, ele ficou 3 anos preso, naquele calabouço, teve um padeiro mor que sonhou, teve um sonho e contou para José: o que quer dizer este meu sonho? Aí José interpretou o sonho dele. Vamos comigo aqui em Gênesis 40, livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 19. José interpretou o sonho do padeiro mor. José disse assim: dentro ainda de 3 dias,
Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Mas não era uma cruz. Era mais ou menos como uma forca, uma única trave, e matavam-se os condenados. Os judeus também praticavam pendurar pessoas no madeiro, mas só depois que as pessoas estivessem mortas. Eles não penduravam pessoas vivas no madeiro. Então, no livro de Josué, quero que você vá comigo até lá. Livro de Josué, vamos lá? Capítulo 10, versículo 26. E depois disso, Josué os feriu e os matou. E os pendurou em 5 madeiros. E ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Você vê? Primeiro ele matou e depois pendurou no madeiro, através de cordas. E eles ficaram ali enforcados até a tarde. Então, não havia a crucificação, 2 madeiros, uma haste central e outra horizontal, numa forma de esqueleto do corpo humano. Simplesmente era uma única haste. Os fenícios faziam isso também, aqueles idos de barbárie. Eles empalavam as pessoas. Eles pegavam os rebeldes, os derrotados, os vencidos, e para dar exemplo, eles pegavam uma estaca pontiaguda, e desculpe eu falar com tanta crueza, mas eles introduziam pelo ânus da vítima até sair pela boca, mas isso não matava a pessoa instantaneamente. A pessoa ficava ali agonizando, empalada. A pessoa ficava lá agonizando até morrer. E depois que morria, eles deixavam ainda o cadáver empalado para que os abutres e os cães comessem. Depois disso, Alexandre o Grande, ele conquistou praticamente todo o mundo, e na cidade de Tiro, que hoje fica no Líbano, e já existia na época de Jesus, Alexandre o Grande também empalou mais de 1000 pessoas na cidade de Tiro. Aí veio, no ano 4 a.C., um general romano chamado Varo, quando Roma conquistou o mundo, e aí eles começaram a praticar a crucificação. Pouco antes de Jesus nascer. Pouco antes de Jesus nascer, eles começaram a praticar a crucificação. Interessante isso, não? Antes não havia crucificação. Havia execução, havia empalamento, mas não havia crucificação. E até a mudança de costume, agora, executar por crucificação, era uma novidade que os romanos implantaram no mundo todo. Primeiro eles começaram assim. Eles pegavam os vencidos, os rebeldes, e para dar exemplo para todos, eles procuravam árvores. Toda árvore, né, tem o tronco central e os galhos que se abrem. Então, os romanos, primeiramente, pregavam os condenados ou os rebeldes em árvores. E deixavam eles ali, agonizando, com fome, com sede, durante dias, durante semanas. Dando gritos horríveis, o corpo sendo infeccionado, a pessoa inchando, gritando. E aquilo aterrorizava a população. Olha o que acontece com quem se atreve a desafiar o exército romano. Então eles começaram crucificando as pessoas em árvores. Depois, quando não havia árvores, eles foram arrumando colunas. E eles colocavam uma trave horizontal em cima, no topo da haste do meio, como se fosse uma letra T. Como se fosse uma letra T. E aí eles crucificavam também as vítimas. E depois eles começaram a fazer a cruz. Essa cruz chama-se imisso em latim. Nós chamamos de missa na nossa língua, missa. Talvez a palavra missa tenha se derivado daí.
Então, a cruz e missa era assim, como um sinal de mais. E Jesus Cristo foi crucificado numa cruz assim, numa cruz e missa. Como se fosse um sinal de mais. Porque em cima, na haste de cima, depois da trave horizontal, foi colocada a acusação contra Jesus em 3 idiomas. Primeiro, na língua do Império Romano, depois em hebraico, que era a língua do país, a nação em que Jesus nasceu, e a terceira língua, o grego, que era o idioma que todos os povos falavam para se entender, o grego. Então está lá em 3 idiomas, em cima da cabeça de Jesus, a sua acusação. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Marcos ele abreviou aqui, não mencionou o nome de Jesus, mas em latim estava escrito Jesus Nazarenus Rex Iudarium. Então, Marcos cita apenas a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Marcos, ele não entra em outros detalhes, como João, por exemplo, entrou. Porque Marcos, na época, ele não estava presente como testemunho ocular, mas João sim. O apóstolo João, ele ficou ali acompanhando Jesus o tempo todo até Jesus morrer. E o apóstolo João disse que o ladrão do lado direito era diferente do ladrão do lado esquerdo. Porque o ladrão do lado esquerdo blasfemava de Jesus, dizendo: desce da cruz, tira-nos daqui se tu és o Filho de Deus. E o ladrão do lado direito repreendeu o colega, dizendo: nem aqui na hora da morte você teme a Deus? Nós estamos aqui nessa condenação porque os nossos atos nos trouxeram aqui. Nós merecemos. Mas este, e ele olhou para Jesus, este, nenhum mal fez. Ele reconheceu a pureza e a santidade de Jesus. E Jesus está lá derramando o seu sangue sobre o crânio, sobre a caveira. Jesus está matando a morte. Jesus está derramando o seu sangue para perdoar pecados. Jesus Cristo está derramando o sangue do Cordeiro como sacrifício pela nossa salvação. E a prova de que Ele está matando a morte, que Ele está perdoando pecados, é que esse ladrão do lado direito diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós sabemos que Pilatos escreveu a placa de Jesus em latim para mostrar que ele não é apenas o rei dos judeus, mas é o rei de toda a terra, porque o Império Romano tinha dominado o mundo todo. Escreveu em hebraico para mostrar que ele era também o rei dos judeus. Escreveu em grego para mostrar que ele era o Deus dos deuses, porque a Grécia tinha centenas e centenas de deuses pagãos, de falsos deuses. Mas esse ladrão teve uma revelação maior do que Pilatos. Jesus não é apenas o rei do Império Romano, não é apenas o rei dos judeus, não é apenas o rei dos gregos. Ele tem um reino celestial, um reino invisível. Esse ladrão teve uma revelação que o reino de Jesus não era deste mundo, e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, satisfeito, diz: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você acreditou que eu tenho um outro reino? Que eu sou o rei também do céu? Então tu estarás comigo ainda hoje no paraíso. Não apenas o rei de toda a terra, mas o rei do céu e da terra. E crucificaram com ele esses 2 salteadores, e cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Vamos lá em Isaías capítulo 53, versículo 12. Já estou terminando, viu? Esse capítulo 53 é talvez o capítulo mais evangélico de todo o Antigo Testamento. Junto com o Salmo 22, com o Salmo 69, junto com outras revelações,
Mas o capítulo 53 é detalhista. Fala da missão de Jesus. Fala de tudo. É impressionante a quantidade de profecias nesse capítulo 53. Mas eu quero só mostrar para você o versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse ladrão do lado direito é um pecador, e Jesus intercedeu por ele. Quando Jesus foi crucificado, ele também intercedeu pelos pecadores, cumprindo essa palavra. A primeira frase dele na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus intercedeu por todos os pecadores e morreu por todos os pecadores, até pelos maus que o crucificaram. Os evangelhos esclarecem muitos fatos, muitos. Diz até sobre aquele momento em que Jesus, já morto, é ferido pela lança do soldado romano, e dali sai sangue e água. João disse: eu vi, eu estava lá, eu vi, eu que testifico, eu vi isso. Ele já estava morto, e quando o soldado tirou a lança, saiu sangue e água. Os rabinos judeus, eles ensinam que quando Moisés estava com o povo de Deus no deserto, e o povo reclamando que queria água, Deus mandou Moisés ferir a rocha, e os rabinos ensinam que Moisés feriu a rocha 2 vezes, que na primeira vez que Moisés feriu a rocha, saiu sangue, e na segunda vez saiu água, e Jesus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Os evangelhos falam muita coisa. Nesse momento em que ele foi vazado do lado do seu peito, a profecia diz: todos o verão, até aqueles que o traspassaram, os que furaram as mãos e os pés de Jesus, os que furaram o seu lado com a lança, todos esses um dia verão Jesus Cristo. Ele não é o ópio da religião. Jesus não é uma ilusão. Jesus Cristo não é uma fábula, não é um conto, não é uma lenda. Jesus Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso, nascido no ventre puro e imaculado da bem-aventurada, da agraciada Maria, a mulher que todos nós chamamos de bem-aventurada, e que todas as gerações continuarão chamando Maria de bem-aventurada. Jesus é o filho de Maria, a semente da mulher. Jesus é aquele que está cumprindo a profecia que Deus disse lá no jardim do Éden para a serpente: eu vou colocar entre você, serpente, e a mulher uma inimizade. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. E a cruz de Cristo está aqui, ó. Ele que é a semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está sobre o crânio, ele está sobre o Calvário Locus, ele está matando a morte, ferindo a cabeça. Esse Jesus não é uma ilusão, não é uma lenda, não é uma fábula. Esse Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que iria dar o seu sangue e a sua carne. Bem-aventurados aqueles que compreendem isso. Ele disse: o meu corpo verdadeiramente é comida,
e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus não é uma fábula, não é uma lenda. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa viva, uma pessoa que morreu, é verdade, mas ele matou a morte e ressuscitou no terceiro dia. O Evangelho nos diz que todos os que são de Cristo um dia terão seus corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo. Um corpo que não morre nunca mais. Um dia ele vai chegar nas nuvens dos céus, e esse dia está mais perto do que nunca. E ele vai espalhar os seus anjos nos 4 cantos da terra em oculto. Nem satélite vai conseguir detectar. Milhões e milhões de anjos espalhados por todo o planeta Terra. E aí Jesus vai dar a ordem: toquem as trombetas. E eles vão começar a tocar as trombetas. E os que morreram em Cristo, onde estiverem, ressuscitarão com o corpo glorificado, e serão os primeiros a subir para encontrar o Senhor nos ares. E em seguida, nós, diz o Evangelho, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, à semelhança dele, e raptados da terra em altíssima velocidade, e encontraremos o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus não é uma ilusão, Jesus não é uma droga, Jesus não é o ópio, Jesus não é uma religião. Entenda isso. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a pessoa que abre o caminho para você subir aos céus. Por isso que quando ele morreu, ele deu um brado muito alto. Ele deu um brado, um grito altíssimo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça e aconteceu um grande terremoto. A terra estremeceu quando ele morreu. O grito de Jesus fez a terra tremer. Ele morreu às 3 da tarde. Morreu. O maior acontecimento da história da humanidade. O primeiro ser humano a morrer totalmente sem pecado. Por isso que a morte não pôde detê-lo. Por isso que quando ele tombou a cabeça, o Evangelho conta que o véu do templo, que escondia o lugar santíssimo, o santo dos santos, ele se rasgou do alto até embaixo. Deus, o Pai, rasgou a veste e eliminou a barreira que havia, o mistério que havia entre o ser humano e Deus. Jesus Cristo não é uma religião, Ele é a pessoa que abre o teu caminho para o Pai. Por isso eu quero que toda a igreja fique de pé. O caminho está aberto. Imagine um caminho aberto. Qualquer pessoa pode entrar nele. Até os loucos, diz a palavra de Deus. É um caminho tão fácil de achar e de saber que é o caminho certo, que até as pessoas loucas conseguem identificar. Por quê? Porque é o único caminho reto que existe. Mas é um caminho estreito, e até isso ajuda na identificação. É o único caminho reto. Os outros caminhos que oferecem para você são tortuosos demais.
Tem muitas curvas, tem muita subida, tem muita descida. Me perdoe, mas o caminho que o Espiritismo te oferece, primeiro você desce, depois você sobe, aí depois de um tempo você desce de novo, aí sobe outra vez em outra vida, e vira para lá, vira para cá, uma hora vem como homem, outra hora vem como mulher. Meu Deus do céu, que caminho cheio de curvas, que caminho torto. Você tem que ficar encarregando familiares para que depois da tua morte acendam velas e paguem missas e missas para você sair do purgatório. E eles nunca dizem quando você vai sair do purgatório. É um caminho muito torto, muito obscuro, muito difícil. As religiões são o ópio do povo. Karl Marx estava certo. Jesus não é o ópio. Jesus não é uma religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que te leva à glória. É um caminho tão rápido, tão certo, tão tranquilo, que até aquele ladrão do lado direito achou na hora. E é um caminho rápido de chegar. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você não vai ficar 1000 anos no purgatório, 2000 anos no purgatório, 1 milhão de anos no purgatório, hein? Aí acabou o dinheiro dos descendentes, ninguém lembrará de você daqui a 3, 4 gerações. Qual que era o nome do teu tataravô? Me fala aí. Qual que era o nome da tua tataravó? Fala aí. Você nem sabe. Coitados, estão lá no purgatório, esperando parentes acenderem velas. E as velas não serão mais acesas, eles estão em escuridão. Mas Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, disse ele. Jesus é o caminho iluminado, é o único caminho que tem luz. É fácil de ver, é fácil de achar. Eu te disse que nesse caminho estreito só dá para andar uma pessoa. Eu não posso andar com mais ninguém aqui, sabe por quê? Porque é pessoal. Sou eu que entro nesse caminho e vou seguindo as pegadas de sangue de Jesus. E eu olho para frente e vejo Jesus andando e me conduzindo ao caminho da vida eterna. Só você pode decidir entrar nesse caminho. Eu não posso, eu queria tanto pegar o meu filho aqui pelo braço e dizer: vem meu filho, vem comigo, vamos andar juntos aqui nesse caminho. Mas não dá. Não dá. Eu gostaria de pegar os parentes que não são convertidos, pegar pelo braço e falar: anda aqui comigo nesse caminho, vem aqui do meu lado, vamos andar. Mas não dá. Porque nesse caminho só dá para caminhar uma pessoa, ele é estreito demais. Eu não consigo ter ninguém do meu lado, a salvação é pessoal. Agora eu posso mostrar o caminho. Eu mostro o caminho, esse é o caminho. Esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entra nesse caminho. Esse caminho é iluminado, esse caminho é estreito, esse caminho é reto. Olha como esse caminho é diferente. É o único que sobe direto para o céu. Não tem como errar. Não tem como se perder. E você chega ali rapidinho. Você está achando que você vai morrer e ficar dormindo no pó da terra até o dia do juízo final, é? Como ensinam aí as testemunhas? Você está achando que você vai ficar lá dormindo, esperando o juízo final, é? Teu corpo fica no pó da terra. Teu corpo pode até desaparecer. Mas a realidade é essa. Jesus disse ao ladrão: ainda hoje. E era sexta-feira, hein? Sexta-feira, quase 3 horas da tarde. Faltam mais ou menos 3 horas para sexta-feira acabar, segundo a maneira dos judeus contarem o dia, porque o dia termina para o judeu quando o sol se põe. Quando o sol se põe já vai começar o sábado, o Shabá. E Jesus diz para ele:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele ladrão morreu, não precisou pegar uma fila, uma senha, ficar esperando alguém chamar o nome dele. Porque quando ele entregou a vida para Jesus ali na cruz, o nome dele já foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Ali ele passou da morte para a vida, porque a morte já estava morta. Por isso, é na hora. Você entrega a vida para Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. Se você perseverar nesse caminho e morrer repentinamente, seja por que causa for, fique tranquilo, fique tranquila. Nem bem o teu corpo caiu no chão e a tua alma estará nos braços do Senhor Jesus, no paraíso de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele ressuscitou para provar isso. Ele ressuscitou que tem domínio sobre a morte. E todos que são de Cristo e creem nele, passaram da morte para a vida. Eu não posso mais morrer, eu estou tranquilo. Eu estou dando um tempo aqui nesse planeta, esperando só o dia da minha partida, seja pela minha morte, não sei quando se dará. Se depender de mim, eu quero viver até os 130. Vou estar velhinho pregando o evangelho. Não, velhinho já estou, né? Eu vou continuar velhinho pregando o evangelho, espero viver até os 130. Mas se não for isso, eu estou tão tranquilo. Nada mais me atemoriza. Não tenho medo da morte, porque a morte já foi derrotada pelo autor e consumador da nossa fé. A morte já foi morta. A morte já foi vencida. Quem é de Jesus passou da morte para a vida. Por isso, o que eu estou te trazendo aqui é uma mera repetição dos ensinamentos de Jesus. Estou simplesmente retransmitindo as coisas que ele ensinou. Não estou inventando nada, não estou acrescentando nada. Só estou te mostrando, o caminho é esse. Eu estou nele, quer entrar? Quer entrar? Fica atrás de mim então, porque eu já estou na tua frente. Eu estou a muitos passos na tua frente. Mas vai atrás, porque do lado não dá. Do lado não dá. E quando você entrar nesse caminho, você vai ter vida de verdade. Pode dizer adeus às depressões, tristezas, medos, amarguras, complexos, fobias. Quando você entrar nesse caminho, pode dizer adeus aos sentimentos de culpas e remorsos por coisas erradas que fez nesta vida que você levou até hoje. Pode dizer adeus a tudo isso, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você, ao entrar nesse caminho, vai nascer de novo. Não gerado pela carne e pelo sangue, porque isso teu pai e tua mãe já fizeram por você. Você vai ser gerado pelo Espírito de Deus. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Aí você vai ter tranquilidade para seguir Jesus. Fácil. Fácil e rápida. Fácil e simples. Jesus descomplicou. O padre Martinho Lutero tinha o sonho de ir para Roma. E ele saiu da Alemanha todo contente. Vou para Roma. Vou para Roma. Ficou todo feliz, coitado. Em Roma ele só viu o comércio da fé. Ele viu uma fila enorme e se informou: que fila é essa? Ah, essa fila é para você ver a cabeça de João Batista, o crânio de João Batista. Porque Herodes cortou a cabeça dele. E você vai ver o crânio de João Batista. E quando você vir o crânio de João Batista, você vai ganhar 500 anos de perdão no purgatório. Aí o Martinho Lutero, padre, pegou a fila, esperou. Quando finalmente chegou, era uma caveira numa redoma de vidro, em cima de uma haste. Aí ele se ajoelhou: vou ficar livre de 500 anos de sofrimento no purgatório.
Um padre ali puxou ele: levanta, você já ganhou os teus 500 anos. Próximo. Para ganhar 500 anos livre de sofrimento no purgatório, tinha que pagar para entrar na fila, não era de graça não. Desculpa se você é católico e não está gostando do que está ouvindo, mas isso faz parte da história, não estou inventando nada. Aí ele foi na frente de uma igreja, e tinha um padre no primeiro degrau, com um cofre. Pague e suba essa escadaria de joelhos. E quando você chegar no último degrau, você será salvo. Aí ele pagou, deu lá o dinheiro que estavam cobrando. E ele foi subindo os degraus, subindo. E mais gente subindo os degraus, caminho tortuoso, caminho difícil. Aí ele parou no meio da escadaria e pensou: peraí, se para ser salvo era só subir uma escadaria de joelhos, por que Jesus Cristo foi crucificado e sofreu tanto na cruz do Calvário? Então Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ele olhou para trás e viu lá os padres gananciosos cobrando para que as pessoas subissem a escadaria de joelhos. Não é com ouro, não é com prata que você vai comprar a tua salvação. Não é com velas, nem com missa de 7º dia, ou de um mês, ou de um ano, ou de 100 anos, ou de 1000 anos. Não é assim. O caminho é rápido, é reto, é seguro e é de graça, porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É presente de Deus. Se você quiser receber esse presente, está disponível. Eu digo assim: Pastor Joaquim Neto, essa Bíblia aqui é sua. Aí ele balançou a cabeça e fez assim. Essa Bíblia é minha. Na verdade tem até meu nome escrito aqui, ó. Pastor Joaquim Neto, essa Bíblia é sua. E ele está todo contente. Falou obrigado. Fala obrigado de novo aí. Obrigado. Viu? Está vendo? Eu estou dizendo: Pastor Joaquim Neto, essa Bíblia é sua. Você está feliz? É. Essa Bíblia é sua, meu filho. Sua Bíblia é sua. A salvação é presente de Deus. Entendi. A salvação é presente de Deus. Deus já te deu. Você só recebe se vier buscar. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai te deu Jesus. O Pai te deu Jesus. Legal, que legal, obrigado, Deus. O Pai te deu Jesus, e mesmo assim muita gente vai para o inferno. O Pai te deu Jesus e você fala: que legal, que legal. E você não vem buscar. Você não vem receber. Não adianta o Pai ter dado se você não o recebe. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente aos que o recebem. Não adianta você ouvir que o Pai te deu Jesus e você não o recebe. O Pai já deu, mas só terá resultado, só produzirá a tua salvação se você o receber. Mas se você o receber, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, e todos os teus pecados serão perdoados agora mesmo. Atenção, agora mesmo. Pastor, eu pequei demais nessa vida. Aquele ladrão do lado direito também, inclusive ele era um assassino. Não era só um salteador, ele era um homicida. Aprontou demais na vida. E quem que não pecou?
Deus um dia olhou aqui para a terra e ficou procurando: será que eu acho um justo? Será que eu acho uma pessoa justa? E Deus procurou, e Deus disse: não há um justo sequer. Jesus não veio e nem foi dado para os justos, porque não há um justo sequer. Jesus foi dado para os pecadores. E você tem que reconhecer, tem que dizer para si mesmo, para si mesma: eu sou um pecador. Foi por mim que Jesus Cristo morreu. Eu estava morto nos meus pecados, e Jesus Cristo matou a morte e matou os meus pecados. Se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai te purificar agora de todos os seus pecados. Se você receber Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você receber este Jesus vivo que o Pai te deu, se você vier à frente e falar: é meu, eu quero Jesus, então você vai tomar posse da vida eterna, assim rápido e assim fácil. Então olhem todos para mim. Vou perguntar: quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem: eu quero receber Jesus agora. Eu quero. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você que levantou a mão e creu, vem aqui para frente agora. Eu vou ficar aqui de joelhos te esperando. Pede licença, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, porque foi por tua causa que Ele morreu, foi por tua causa que Ele sofreu, foi por tua causa que Ele se guardou sem pecado, foi por tua causa que Ele ressuscitou, foi por tua causa que Ele subiu aos céus, e é por tua causa que Ele vai voltar. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos, as filhas pródigas, mas na verdade eu quero chamar todos os que estão sem igreja. É bem verdade que um dia você vai numa igreja, na outra semana você vai em outra, de vez em quando você vai numa outra, mas atualmente você não é membro de igreja nenhuma. Eu quero chamar todos os que não são de igreja nenhuma. Vem aqui para frente que eu quero ligar você na igreja de Cristo. Não vou ligar você em religião, não vou ligar você em denominação, eu vou ligar você em Cristo agora. Todos que não têm igreja, vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. E eu quero chamar todos os que se sentem fracos na fé e pensam até em desistir. Pastor, eu não estou aguentando seguir as pegadas de Jesus. Às vezes eu saio do caminho estreito e vou para o caminho largo, eu erro, aí eu fico triste, eu fico arrasado, arrasada. Eu quero seguir Jesus direito, eu quero andar no caminho reto, mas eu estou com dificuldades. Vem aqui para frente, todos que se sentem assim, porque nós vamos orar, e hoje o sangue de Jesus vai purificar a tua fé, e você vai voltar para a tua casa renovado, renovada. Isso, vem, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais, igreja. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem à distância. Talvez você esteja em casa, no trabalho, na penitenciária, no hospital, na academia, na caminhada, ouvindo a mensagem aí, no radinho, no celular. Talvez você esteja dentro de um trem, de um metrô, do busão, do comboio, da lotação, da van, mas está ouvindo a mensagem. Aonde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Responda aí, porque Deus está te vendo. Você que está à distância, Deus está te vendo e te ouvindo. Quer entregar a vida para Jesus? Então fala para Ele: sim, eu quero. Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem está ouvindo à distância, se for possível se ajoelhar, ajoelhe-se aí ao lado do rádio ou ao lado do computador. Você que está assistindo pela TV, se ajoelhe ao lado do teu televisor.
Você que está assistindo esta mensagem agora ao vivo pelo facebook.com/joanribe, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está assistindo pelo YouTube agora ao vivo, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Quer entregar a vida para Jesus? Faça isso agora. Faça isso já. E todos vocês que vieram para frente, parabéns. Parabéns porque vocês creram. Vamos nos ajoelhar? Vamos nos ajoelhar diante do altar? Coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está à distância também faça isso. Quem está ouvindo de longe e creu na pregação, faça isso também. E com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E peço ao Senhor que me receba agora. Porque na verdade, quem sou eu para receber o Senhor Jesus? Eu é que preciso ser recebido por Ti. Me receba agora, Senhor, como pecador que se arrependeu. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades e me purifica com o sangue de Jesus. Eu sei que Ele morreu por minha causa. Eu sei que Ele foi dado por minha causa. Eu sei que Ele ressuscitou por minha causa. E eu sei que Ele vai voltar por minha causa. Por isso, meu Deus, eu suplico ao Senhor, escreve o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida do Cordeiro, e me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação, com o perdão total dos meus pecados, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.